E aí, Paleface, cara pálida da minha vida, cheguei, Prof. Henrique Araújo aqui para falar sobre o que eu vejo mais aí de errinhos na hora de estudar a redação dos meus alunos, tanto online quanto presenciais. Geralmente caem nos mesmos erros e eu vou alertar você para não cair igual. Roda a vinheta! Você tá aí com seus 16, 17 anos, 18, ou você tá um pouquinho mais velho, mais velha, decidiu, rebobinar um pouquinho a sua vida, precisa fazer o Enem, se depara com a redação. Talvez você já tenha uma base, talvez você não tenha. E aí se pergunta assim, tá, mas como é que eu vou estudar redação? A redação tem dinâmicas completamente diferentes das provas objetivas, né? Eu faço toda semana, não tem problema fazer de vez em quando, como é que isso acontece, quais temas eu pego, etc. Geralmente se fica um pouco perdido nesse processo, né? Então eu vou te mostrar algumas regrinhas, algumas questões para você se ater na hora de estudar redação, certo? Primeira coisa, você chegou aqui no canal e possivelmente você está consumindo conteúdo de redação no YouTube. Ótimo, maravilha, você está começando a ter teorias, mas teoria só não funciona, não há milagre, certo? Redação é prática, redação é prática. É a partir da prática da redação que a gente vai aperfeiçoando a nossa escrita. Então, não adianta você fazer um ano inteiro um curso de redação, um grupo de redação ou um cursinho e não escrever redações. Você vai se complicar, você não vai conseguir melhorar a sua nota e ter uma nota boa, tá? Então, necessariamente precisa de prática e isso, gente, é para todo mundo. Os grandes autores aí, os grandes poetas, os grandes escritores dizem que estão sempre trabalhando. É a mesma coisa, você precisa praticar. A frequência ideal é uma vez por semana, tá? Mas isso vai depender um pouco da sua rotina, da sua dinâmica, o que você precisa. Mas é legal encontrar aí um espacinho na agenda para escrever redação, tá? 2. Não saber as regras do jogo. Gente, as regras do... Pensa comigo, como é que a gente vai para um jogo sem saber o regulamento? É a mesma coisa no Enem. Eu não tenho como ir para a redação sem saber o que é avaliado de fato. E isso tem um cuidado aqui nessa prova que é totalmente diferente de qualquer prova objetiva. A redação, as bancas são diferentes de vestibular para vestibular. Então, o que se cobra no Enem, geralmente, você vai ter uma nova visão, vai ser cobrado outras coisas em outro vestibular, que vai ser cobrado outras coisas em outro vestibular e assim sucessivamente. Por isso, gente, é muito importante que você entenda qual é aquele regulamento. Eu estou sendo avaliado pelo quê? Quais as regras que importam? Não é à toa que o meu método se chama As Regras do Jogo, não é à toa que eu tenho essa apostila aqui de mais de 200 páginas explicando tintim por tintim todas as regras, como você vai ser avaliado, que determinada conjunção precisa vir aqui, que a proposta precisa ter esses elementos, que tem o tópico frasal, que o argumento é assim. Então, isso é muito importante, entender a estrutura do Enem, porque fazer redação é muito vago. Eu preciso saber fazer a redação do Enem. E por isso, bons materiais podem te ajudar, tá bom? 3. Um errinho crasso. Estudar por temas. Gente, não faça isso. Porque se você sabe as regras do jogo, sabe a estrutura do Enem, você vai entender que a estrutura ela vai funcionar para qualquer tema. Então, estudar por tema é arriscar todas as fichas num número. E não é um número aí, de 1 a 60, de 1 a 100. Não, é um entre infinitos. As possibilidades de um tema são infinitas. Então, não adianta você ir estudando por temas, você não vai conseguir ter um desempenho satisfatório, porque a não ser que você seja muito sortudo ou sortuda, coisa que eu nunca vi até hoje, você vai acertar, cravar o tema. É muito difícil e os temas do Enem estão ficando cada vez mais complexos, então isso não vai acontecer e você vai, sentar na graxa. 4. Estudar por modelos. Essa é polêmica, né? Diria que estudar só por modelos, tá? Modelos pode sim ser um método aí de estudo, podem dar certo, sim, tá? Mas quando você se limita a esses modelos, você não se liberta. Eu digo, se limita ou se liberta? Por quê? Porque eu fico muito preso a uma determinada estrutura que pode ali eu mudar um pouquinho uma coisinha, escorregar numa coisinha aqui e já não vai fazer sentido. Eu caio em obrigações de estrutura que
que de repente eu não preciso, eu tenho uma estrutura um pouquinho mais livre é ideal. Às vezes um determinado modelo funciona, mas não para aquele tema que vem, ou o tema te quebra porque você estava com uma expectativa X de usar determinada coisa. Então, estudar por modelos pode sim ser um método para quem tem muita dificuldade e precisa aprender a estrutura da redação, mas você precisa ir além. Você precisa entender as regras do jogo, as competências, se libertar e criar uma estrutura só sua, sozinha. Beleza? 5, um erro muito importante, não ter correção. Às vezes a pessoa faz e ela não tem pra quem. Eu já fiz um vídeo do canal aqui, dando dicas aí, algumas dicas pra você, se não conseguir, né, assinar nada ou ter algum prof, pelo menos alguns colegas, mas vocês precisam ter o outro olhar, porque é no outro, é no leitor que as lacunas são feitas. A gente preenche as nossas lacunas. O leitor não. Eu tenho a Corrige Aí, a minha plataforma, a única plataforma do Brasil que corrige 2 vezes a redação, e se tiver uma discrepância vai para uma terceira correção. Então é uma plataforma bem completa, mas independentemente, bota aí corrigeai.com, tô te esperando aqui, mas independentemente disso, você precisa ter correção, você precisa ter feedback. Certo? É assim que você vai evoluir. Então, só escrever para treinar e não entregar para um avaliador ou uma avaliadora também não faz sentido. 6. E aí, em relação à correção, uma das coisas que eu mais vejo e de repente é o grande problema disso tudo aqui é não olhar os teus desvios, não olhar os teus problemas e olhar apenas a nota. Esse é um grande erro no estudo da redação. Eu entrego a redação para a pessoa olha a redação, né, e pensa assim, tirei 700 e morreu. Não, gente, você tem que pegar, opa, eu tirei 700, deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Aqui tem um desvio, aqui eu errei esse conectivo, aqui eu fiz isso, aqui eu fiz aquilo. Você tem que entender os apontamentos, por isso que uma correção que só dá a nota não é boa. Você precisa de uma correção que dê apontamento, que risque bastante, que oriente a melhorar. É a partir dessa tutoria, a partir, né, desse cuidado 1 a 1 que você vai ajustando os seus pontos. Então você precisa entender qual competência você não está indo bem, por que você não está indo bem, se é sempre assim, né? Se oscila. O que eu fiz numa redação que deu 200 e agora eu quebrei 120? Por quê? Essas coisas vocês precisam se questionar, essas coisas vocês precisam, né, ter a curiosidade para conseguir melhorar. Falando em curiosidade, item 7 é não catalogar repertórios, tá? Alguns profs são contra, eu não sou. Não de você ter um caderninho de repertórios, não precisa disso, mas você entender que se você está estudando para o Enem, aquele estudo, principalmente da área das humanas, é repertório. Quando você está estudando história, quando você está estudando geografia, quando você está estudando literatura, quando você está estudando sociologia, filosofia, tudo isso pode virar repertório, né? Assim como quando você está com atualidades, quando você está com uma notícia, isso tudo pode virar repertório, tá? Então, não separa a redação do resto das tuas disciplinas. A redação é uma argumentação de mundo, é uma argumentação do meu repertório, é uma argumentação do que eu penso, né, sobre algum tema específico. Mas essa argumentação ela está presente no nosso dia a dia. Então você está vendo um filme, de repente você pode pensar nesse filme para repertório. Você está vendo uma série, está lendo um livro, pensa sobre isso, tá? Acumule repertórios. É a partir do seu repertório cultural, do seu repertório sociocultural, que você vai conseguir, né, desenvolver com sagacidade, com traquejo interessante para a hora da redação. Senão você vai ficar sempre nos mesmos, senão você vai ficar preso no que os outros dizem. Tá bom? 8. Falando em repertórios, tá vendo que eu tô puxando, né? Falando em repertórios, um erro bastante comum, né, que eu tento assim pegar pelo pescoço é dar mais importância aos repertórios do que à argumentação. Quero lembrar para você que a argumentação é o mais importante do seu texto, é ela que é a protagonista. Lembra que você está escrevendo um texto argumentativo, não é um jogo de conhecimentos gerais. Então, às vezes, a pessoa fica tão presa nos repertórios que ela esquece que o mais importante é o que está na cabeça dela e não o que ela pegou do mundo, né? E aí, o que vai acontecer? Você vai ter, de repente, bastante repertório no seu texto, mas vai encolher ali o espaço do texto que você vai desenvolver esses repertórios. E igual, você não vai conseguir bem na competência da argumentação.
tá? Então, lembrar sempre que a argumentação é o mais importante do seu texto e também o mais difícil. Por isso eu tenho um curso só de argumentação, que são os 15 segredos da argumentação. Nota 1000. Então, lembrar sempre, cara pálida, a argumentação é o mais importante do que repertório. 9. Não simular. Isso é muito errado e isso é muito importante. Você precisa ter simulados, cara pálida. O que são simulados? É o momento que você pega um tema que você não sabe na hora e já escreve, sem consultar nada. Por quê? Porque é isso que você vai encontrar lá no Enem. Essa dinâmica, né? Esse estado que você vai encontrar lá no Enem. Você não vai conseguir consultar o Google quando você tem dificuldade com uma palavra, quando você não sabe se ela tem SC ou 2S. Então você vai ter que tomar decisões, você vai ter que controlar o tempo, você vai ter que pegar aquele tema e entender a proposta a partir daquele tema sem perguntar para o colega, sem jogar no Google, sem jogar no WhatsApp e perguntar o que as pessoas acham. Então, esse simulado é muito importante, porque ele vai te dar maturidade para a hora do vamos ver. Você não pode ir para uma peça de teatro e não ensaiar antes. É a mesma coisa. Você precisa ensaiar, você precisa simular para ter um bom resultado. E última, não estudar comigo. Pois é, esse é o grande erro, né? Eu sou o professor mais divertido, não sei, tem profs divertidos também, mas eu sou o professor com certeza mais sincero e mais honesto desse Brasil. Um prof que tá sempre muito afiado com todas as minúcias das regras do jogo do Enem. Por quê? Porque eu tenho uma plataforma que tem quase milhares de alunos já, com 40 corretores. Eu preciso treinar essa galera, coordeno esses corretores, né? E preciso estar sempre muito alinhado com o discurso do Enem. Então, se você quer estudar comigo, tem diversas possibilidades, diversos cursos. Às vezes eles estão abertos, às vezes eles não estão. Tem um modelo de assinatura, cursos que tem que esperar um pouquinho, eu abro uma turma, tem mentorias. Então, tem bastante possibilidade. E tem a Corrige Aí também, que será um prazer te ver lá dentro. Então, neste vídeo é isso. Se você comete ou já cometeu algum desses errinhos, comenta aqui embaixo pra mim. E se tem algum grande erro que você também acha que é bastante prejudicial e eu não falei, também comenta que eu quero saber. A gente troca figurinha e lá no Instagram eu tô sempre disponível. Beijo grande, eu volto daqui a pouquinho. Beijo, fui, tchau, tchau!